Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Manual do Detetive de FIs. Meu objetivo hoje é transformar vocês em verdadeiros investigadores do mercado imobiliário. Não vamos olhar apenas para os números. Vamos aprender a identificar as pistas críticas que separam um investimento sólido de uma armadilha financeira. Olhem para esta imagem. Ela resume os 3 principais riscos visíveis que vamos caçar. Vacância crítica. Essa bandeira vermelha em um dos imóveis significa que o fundo tem áreas vazias que não geram receita. Isso compromete diretamente o rendimento que vai para o seu bolso. 2. Projeção irrealista. Isso indica que a gestão está fazendo promessas que o ativo não pode cumprir, o que aumenta o risco de calote nos recebíveis ou o risco de grandes quedas de cota no futuro. 3. Irregularidade documental. Um erro ou falha em documentos pode resultar em um sério risco de multa para o fundo, desviando capital que deveria ir para os cotistas. Neste guia, vamos decifrar cada um desses sinais de alerta. Os fundos de investimento imobiliário, os FIs, se tornaram uma opção extremamente popular para quem busca diversificação de carteira e geração de renda passiva, sem a complicação de comprar um imóvel físico. E a popularidade, como vocês veem no gráfico, está em alta. O problema é que, com o crescimento, vem a incerteza e o risco. E qual é o erro mais comum que o investidor comete nesse mercado? O consenso dos analistas sobre esse ponto é escolher por indicação. Essa abordagem, de seguir o ticker da moda, negligencia a análise crucial dos indicadores, do histórico e, o mais importante, da qualidade da gestão de cada fundo. Nosso desafio é, justamente, investir com segurança em um mercado que se popularizou rapidamente. Atenção a este ponto. O perigo mora nos números mais atraentes. Um dos deslizes mais vistos é o uso abusivo dos indicadores, principalmente o ranqueamento por dividend yield em busca daquele que paga mais. Você vê um FI pagando 15% de DY e seus olhos brilham. A realidade é que números são frios e podem omitir detalhes importantes. Um indicador isolado, por mais alto que seja, nunca conta a história completa de um fundo. Por isso, insisto, tão importante quanto uma boa análise quantitativa é uma análise qualitativa bem feita e bem aprofundada. Vamos começar a investigação com as métricas quantitativas. Elas são a nossa pista número 1, mas podem ser traiçoeiras. Dividend yield, DY. Um DY muito alto, como 15%, é um alerta vermelho, não uma oportunidade. Isso pode significar que o mercado está precificando um risco elevado que você ainda não identificou, ou que o rendimento é não recorrente, resultado de uma venda pontual de um imóvel que não se repetirá no próximo mês. PVP, preço-valor patrimonial. Um PVP muito abaixo de 1, como 0,50, pode indicar problemas operacionais ou financeiros sérios, não apenas um desconto. O nível de alerta máximo é o PVP negativo. Isso acontece quando o fundo tem mais passivos do que ativos, sinalizando uma situação grave que pode levá-lo à recuperação judicial. Continuando a pista número 1, vamos aos sinais vitais do fundo: vacância e liquidez. Vacância elevada, para FIs de tijolo. Vacância é a porcentagem de imóveis desocupados no portfólio. Uma taxa acima de 10% é um sinal de alerta a ser investigado, pois compromete diretamente a receita com aluguéis, claro, os rendimentos. O ideal é que ela esteja abaixo de 10%. Baixa liquidez de negociação. Isso é a dificuldade em comprar, mas principalmente, em vender as cotas do fundo no mercado. Fundos com baixa liquidez podem prender seu capital e, muitas vezes, são negociados com PVP abaixo de 1, justamente refletindo esse risco percebido. A pista número 2, foca em ameaças diretas à geração de caixa, inspecionando a carteira de ativos. Risco de concentração, FIs de tijolo. Se 95% da receita do fundo vem de um único inquilino, essa receita é extremamente vulnerável. A saída desse locatário pode zerar as receitas do fundo. Pensem em fundos de hospitais ou galpões customizados. Risco de vencimento de contratos no curto prazo. O alerta aqui é um grande volume de contratos de aluguel com vencimento próximo, especialmente nos próximos 24 meses. Isso gera um perigo duplo: aumento do risco de vacância ou de perda de receita, caso o fundo tenha que renegociar o aluguel por um valor menor. Ainda na pista número 2, vamos olhar para os fundos de papel, ou fundos de recebíveis. Esses fundos não possuem imóveis físicos. Eles investem em títulos de dívida imobiliária, como CRIs e LCIs. O risco central aqui é a inadimplência.
Se os emissores desses títulos, como uma construtora, não pagarem suas dívidas, o FI deixa de receber receita, e isso afeta diretamente os seus rendimentos como investidor. Nesses fundos, a qualidade da carteira de crédito é o fator mais importante que você, como detetive, precisa investigar. Chegamos à pista número 3, o fator humano. A gestão de um fundo é tão importante quanto seus ativos. Uma gestão incompetente pode destruir valor, mesmo em um portfólio excelente. Como dizem os analistas, todo fundo de investimento é composto primeiramente por pessoas, e depois por ativos. Por isso, nosso foco deve ser nas pessoas. Sinais de uma gestão desleixada. Falta de transparência nos relatórios. Comunicação fraca ou reativa com o mercado. Ausência de ética e capacidade técnica apurada. Tomada de decisões que não resultam em melhoria para o fundo ou rentabilidade para o cotista. A pista número 3 continua com dois fatores que impactam diretamente o seu resultado líquido: custos e expertise. Taxas elevadas. Você deve observar as taxas de administração e, principalmente, de performance. Taxas muito acima da média do mercado corroem significativamente o seu retorno líquido, transformando uma rentabilidade bruta de 15%, por exemplo, em apenas 8% no líquido. Expertise do gestor. Crítica em fundos ativos. Em FIs de papel, híbridos e FOFS, a carteira tem alta rotatividade. Sua capacidade de analisar o portfólio a cada momento é limitada. Nesses casos, sua aposta é na habilidade do gestor de navegar os ciclos do mercado. A avaliação criteriosa do histórico e da capacidade técnica da equipe é fundamental. O maior risco que um investidor enfrenta pode ser a sua própria forma de analisar. Esta é a pista número 4, a autossabotagem. Os 3 erros mais comuns são: foco exclusivo no DY. O deslize mais visto é ranquear FIs apenas pelo dividend yield. Lembre-se, performance passada não garante resultado futuro. Ignorar a análise qualitativa. Negligenciar fatores que os números não mostram, como a qualidade do time de gestão, a localização dos imóveis e o alinhamento de interesses. Você ignora fatores reais. E a falta de diversificação adequada. Concentrar todo o capital em um único fundo ou em um único segmento, como apenas shoppings, aumenta drasticamente o risco concentrado e o risco de quebra da carteira. A última pista é sobre o ambiente externo: instabilidade regulatória e fiscal. A regra do jogo pode mudar a qualquer momento. O risco 1 é a incerteza contábil, evidenciada pelo precedente Maxi Renda, MXRF11. Em 2022, a CVM interveio e vedou que o fundo distribuísse rendimentos apurados pelo regime de caixa que excedessem o lucro contábil. Isso gera enorme insegurança jurídica, pois a essência dos FIs é a distribuição de 95% do lucro de caixa. Se essa interpretação for generalizada, ela mina a previsibilidade dos rendimentos, fazendo a classe de ativos perder sua essência. O risco 2 é o risco de mudanças na tributação, a ameaça da caneta do legislador. Uma proposta, como a prevista na MP 1.303/2025, estabelece que valores distribuídos que excedam o lucro contábil seriam tratados como redução no custo de aquisição das cotas. O que isso significa? Na prática, seu custo de compra será menor, e ao vender suas cotas no futuro, o seu ganho de capital será artificialmente maior. O resultado é que você paga 20% de imposto sobre um valor maior, diminuindo sua rentabilidade líquida. É uma forma de tributar indiretamente um rendimento que hoje é isento. O investidor de FIs precisa estar preparado para essa mudança na regra do jogo. Para finalizar, aqui está o nosso veredito, o checklist do detetive de FIs. Antes de fechar a sua abordagem de investimento, você deve juntar todas as pistas e responder a estas perguntas, sem exceções. DY é sustentável ou uma anomalia? Há concentração de ativos ou inquilinos? A gestão é transparente, competente e ética? O fundo é vulnerável a mudanças contábeis, caso MXRF11? PVP baixo reflete oportunidade ou problema? É negativo? Como está o cronograma de vencimento dos contratos? As taxas são justas e alinhadas ao mercado? Como uma mudança na regra de tributação impactaria o retorno? Vacância está abaixo de 10%? Qual a qualidade da carteira de crédito? Papel? Liquidez é suficiente para entrar e sair? Lembrem-se, verifique cada um desses pontos antes de investir seu capital. A estratégia de mitigação é o seu norte estratégico.
Para FIs de papel e híbridos, alta rotação de ativos priorize a expertise, o histórico e a qualidade da gestão. Você está investindo na capacidade do gestor de gerar valor. Para FIs de tijolo, ativos estáticos, seu foco deve ser na qualidade intrínseca do portfólio, localização, força dos contratos e perfil dos inquilinos. Por fim, a mentalidade vencedora é a de longo prazo. O mercado pode demorar para corrigir problemas ou para reconhecer o valor de um bom ativo. A paciência é uma ferramenta estratégica. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Acesse nosso site entropiero.com.br.